Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de função do segundo grau, ponto do vértice. É a questão número 32 da prova de matemática de soldado da Polícia Militar do Estado de Pernambuco de 2016. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os seus amigos e também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Um foguete foi lançado de um ponto zero do solo e descreveu uma trajetória em forma de parábola, até retornar ao solo. Se ele atingiu as alturas de y igual a 35 metros e y igual a 60 metros, nos instantes x é igual a 10 segundos e x é igual a 20 segundos, respectivamente, qual foi a altura máxima alcançada por ele? Bom, pessoal, eu quero saber qual foi a altura máxima alcançada por ele. É o que eu quero saber. Então, está dizendo que um foguete foi lançado de um ponto zero do solo e descreveu uma trajetória em forma de parábola, até retornar ao solo. Observe que aqui nós temos uma figura do plano cartesiano, onde eu tenho o eixo y das ordenadas e o eixo x das abscissas. Está dizendo que um foguete foi lançado de um ponto zero do solo e descreveu uma trajetória em forma de parábola. Ele descreve essa trajetória em forma de parábola até retornar ao solo. Está dizendo que ele atingiu as alturas de y igual a 35 metros e y igual a 60 metros, nos instantes x é igual a 10 segundos e x é igual a 20 segundos, respectivamente. Observe, pessoal, que não está na figura, porém, infere-se que o eixo y ele descreve a altura em metros e o eixo x o tempo em segundos. Está dizendo que ele atingiu as alturas de y igual a 35 metros no instante x é igual a 10 segundos. Então aqui, pessoal, mais ou menos aqui, a altura de 35 metros e aqui o tempo de 10 segundos. Este foguete ele atinge a altura de 35 metros no instante 10 segundos. E y é igual a 60 metros no instante x é igual a 20 segundos. Então nós temos aqui os 60 metros e aqui o instante 20 segundos. Este foguete ele alcança esta altura de 60 metros no instante 20 segundos. E eu quero saber qual foi a altura máxima alcançada por ele. Observe, pessoal, que esta altura máxima alcançada por este foguete, ela será justamente o vértice desta parábola. Então será mais ou menos aqui, pessoal, este ponto. E onde nós temos aqui no eixo y e aqui no eixo x. Onde este valor aqui, pessoal, é justamente o que eu quero descobrir. A altura máxima alcançada por este foguete. Eu tenho condições de fazer isso, pessoal, através do ponto do vértice.
Aí, pessoal, um bizu, sempre que eu quiser saber o valor máximo de um eixo onde eu tiver uma parábola, se utiliza o ponto do vértice. E a fórmula do ponto do vértice, pessoal, ela é até bem simples de se memorizar. Como eu quero saber o valor do eixo y, que é a altura em metros, será o ponto do vértice do eixo y. Então, o ponto do vértice do eixo y é igual a menos delta sobre 4 vezes a. A fórmula aí, pessoal, até é bem simples de memorizar. É muito importante você saber para poder estar desenvolvendo a questão. Onde, pessoal, eu preciso descobrir o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, para me descobrir o valor de delta, eu preciso descobrir os valores de b, de a e de c. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula da equação do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a y. Onde nós vamos começar aqui, pessoal, substituindo o ponto 0 no eixo y e 0 no eixo x, que é de onde este foguete parte. Lembrando, pessoal, que quando nós estamos descrevendo coordenadas, é sempre primeiro o eixo x, depois o eixo y. Então aqui nós vamos ter 0, 0, lembrando que o x é primeiro, depois o y. Então vamos substituir a vezes x ao quadrado, x é 0, ao quadrado, mais b vezes x, que é 0, mais c, que é igual a y, também é 0. A vezes 0 ao quadrado é 0, a vezes 0, 0, mais b vezes 0 é 0, 0 mais 0 é 0, portanto fica c, que é igual a 0. Vamos agora descobrir os outros dois valores, onde nós vamos continuar utilizando a fórmula da equação do segundo grau. Então, vamos substituir agora, pessoal, as próximas coordenadas, que é quando o eixo foguete alcança 35 metros no instante 10 segundos. Lembrando novamente que é sempre primeiro o eixo x primeiro, então nós temos 10, e no eixo y, 35. Onde nós temos novamente a x ao quadrado, onde o x é 10, a vezes 10 ao quadrado, mais b vezes x, que é 10, mais c, eu descobri que o valor de c é igual a 0, mais 0, que é igual a y, que é 35. A vezes 10 ao quadrado, a vezes 10 ao quadrado, 100, mais b vezes 10, mais 0, b vezes 10, que é igual a 35. Observe que aqui, pessoal, nós vamos ter que montar a outra fórmula utilizando as outras coordenadas, que é 60 metros no instante 20. Então, nós vamos ter aqui, novamente, a fórmula da equação do segundo grau, onde a x ao quadrado, onde aqui nós vamos utilizar as coordenadas 60 e 20, lembrando novamente que é primeiro sempre o eixo x, então vai ser o 20, e 60. Então, x ao quadrado, x é 20, 20 ao quadrado, mais b vezes x, que é 20, mais c, que é 0, é igual a y, que é 60. A vezes 20 ao quadrado, 400, mais b vezes 20, mais 0, que b vezes 20 é igual a 60.
Então, observe que aqui, pessoal, eu tenho um sistema de equação do primeiro grau, onde aqui eu tenho a primeira equação e aqui eu tenho a segunda equação, onde as incógnitas são A e B. Eu tenho condições de descobrir estes valores de A e B substituindo os valores nas equações. Observe que nesta primeira equação, pessoal, eu tenho A vezes 100 mais B vezes 10, que é igual a 35. Nesta segunda equação, eu tenho A vezes 400 mais B vezes 20, que é igual a 60. Observe, pessoal, que dividindo esta segunda equação por 2, eu vou obter B vezes 10, eu posso subtrair desta equação, que eu também tenho B vezes 10, eliminando assim a incógnita B e descobrindo nesta primeira equação o valor da incógnita A. Então aqui, pessoal, eu vou colocar entre parênteses, abre parênteses, A vezes 400 mais B vezes 20, que é igual a 60, fecha parênteses, dividido por 2. Então, A vezes 400 dividido por 2, 200, mais B vezes 20 dividido por 2, 10, que é igual a 60 dividido por 2, 30. Então, nós ficamos com a equação A vezes 200 mais B vezes 10, que é igual a 30, e eu vou aqui subtrair desta equação. A100 mais B10 é igual a 35, menos a segunda equação, A200 mais B10 é igual a 30. Vamos fazer aqui esta subtração para isolar a incógnita A. A100 menos A200 vai ficar negativo, eu subtraio A200 menos A100, A100. Mais B10 menos B10, corto, que é igual 35 menos 30, 5. Menos A100 é igual a 5. Aqui, pessoal, eu vou passar a incógnita A para o outro lado do sinal para deixar ela positivo. Então, aqui, o 5 ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo, menos 5, que é igual a 100, está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo, a 100. Menos 5 é igual a o 100 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 100. Menos 5 sobre 100, eu vou simplificar, dividindo o numerador e o denominador por 5. Menos 5 dividido por 5, menos 1, sobre 100 dividido por 5, 20. Menos 1 sobre 20 é igual a A. Agora que eu descobri o valor da incógnita A, eu vou substituir nesta equação para descobrir o valor da incógnita B. A, que é menos 1 sobre 20, vezes 200, mais B vezes 10, que é igual a 30. Menos 1 sobre 20 vezes 200 mais B10 é igual a 30. Observe que aqui, pessoal, eu posso fazer 200 dividido por 20, que é 10, menos 1 vezes 10, menos 10, mais B10, que é igual a 30. Então, B10 é igual a 30. O menos 10 ele está negativo, passa para o outro lado do sinal positivo, mais 10. B é igual a 30 mais 10, 40. O 10 ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 10. B é igual a 40 dividido por 10, 4. Observe que aqui, pessoal, eu descobri os valores
das incógnitas C, A e B. Agora eu tenho condições de de substituir na fórmula do delta. Para me descobrir o valor de delta, eu substituo o valor de delta na fórmula do ponto do vértice. Eu tenho condições de descobrir aqui o ponto do vértice, que será também justamente a altura máxima que este foguete alcançou. Então, vamos lá, pessoal. Delta é igual B, eu descobri que é igual a 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1 sobre 20. Aqui, pessoal, eu vou colocar, inclusive, entre parênteses, para não correr o risco de errar. Então, abre parênteses, menos 1 sobre 20, fecha parênteses, vezes C, que é igual a 0. Delta é igual 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes, abre parênteses, menos 1 sobre 20, fecha parênteses, vezes 0. Observe que aqui, pessoal, menos 1 sobre 20 está multiplicado por 0, que é 0. Menos 4 vezes 0, 0. Portanto, o valor de delta é igual a 16. Então, vamos substituir aqui. O y do vértice é igual a menos delta, que é 16. E agora que eu substituí, eu já posso apagar aqui para nós continuarmos. Menos delta, menos 16, sobre 4 vezes A, que é menos 1 sobre 20. Lembrando, pessoal, sempre que for um número negativo, sempre colocar entre parênteses para não correr o risco de errar. Então, abre parênteses, menos 1 sobre 20, fecha parênteses. O vértice do y é igual a menos 16, sobre, ou seja, dividido por, abre parênteses, 4 vezes, abre parênteses, menos 1 sobre 20, fecha parênteses. Na multiplicação de sinais diferentes é negativo, menos 4 vezes 1, 4 sobre 20, fecha parênteses. O vértice do y é igual a menos 16 dividido por, abre parênteses, menos 4 sobre 20, fecha parênteses. Aqui nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter a primeira parte, o menos 16. A divisão ela vira uma multiplicação, abre parênteses. Eu vou inverter o numerador com o denominador dessa fração. Menos 4 sobre 20 vai ficar menos 20 sobre 4, fecha parênteses. Y do vértice é igual a menos 16 vezes, abre parênteses, menos 20 sobre 4, fecha parênteses. Aqui, pessoal, eu posso simplificar dividindo menos 16 por 4. Menos 16 dividido por 4 é menos 4, na divisão de sinais diferentes é negativo, vezes, abre parênteses, menos 20, fecha parênteses. O y do vértice é igual a menos 4 vezes, abre parênteses, menos 20, fecha parênteses. Na multiplicação de sinais iguais é positivo, 4 vezes 20, 80. Ou seja, pessoal, o vértice do eixo y é 80. Isso significa, pessoal, que este ponto no eixo y é 80. Lembrando que o valor é em metros, então 80 metros. Ou seja, qual foi a altura máxima alcançada por ele? A altura máxima alcançada por ele foi 80 metros, que é justamente o ponto do vértice. Vamos analisar as alternativas. Vou colocar aqui primeiro, pessoal, 80 metros, e agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 40 metros? Não. Alternativa B, 50 metros? Não. Alternativa C, 60 metros? Também não.
Alternativa D, 80 metros. 80 metros, a alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de função do segundo grau, onde nós utilizamos a fórmula do ponto do vértice. Esta foi a questão